Olá, olá pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa live. A gente vai bater um papo aqui com o Habib, meu amigo Nazareno Habib, ouvidor de Chara, deve estar chegando aí também. A gente vai discutir na nossa live sobre o que foi dito ontem pelo Paulo Guedes dentro daquele momento que ele teve lá com o pessoal da XP Investimentos. Teve uma série de coisas interessantes para a nossa economia e vamos começar o Prepara-se, né? Então aqui nessa nossa live em que a gente vai trazer uma conversa bem legal, tá? Então fiquem à vontade, perguntem sobre o que a gente vai trazer aí nessa grande discussão. Muita gente ficou com dúvida por que não foi feito isso em meio de comunicação aberto, enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre, para que a gente tenha bastante esclarecimento sobre isso também, tá? Essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo, elas são importantes para o nosso futuro, né? Seja um breve futuro e também o médio e longo prazo, tá? Então a gente vai trazer essa conversa. Eu já vi que o Habib chegou aqui, deixa eu chamá-lo para iniciarmos a nossa conversa. Boa tarde, tudo bom? Obrigado por aceitar o convite. Fiz um convite ao Habib nessa manhã. Deixa eu ajustar aqui a minha câmera. Você viu que eu tô igual a Tô, você, ó. tô vendo, mas aqui você foi por opção, a minha foi por assim, sem opção, entendeu? Acontece eu querendo ou não, entendeu, Fernando? Eu fiz isso porque não dá para sair de casa, né? Então, vamos lá, né? Aí, até no grupo dos meus irmãos falaram assim, olha, barbeiro tem família, né? Aí, Fernando, bom, quando sobe os coraçõezinhos, eu fico sempre me perguntando se é para mim ou se geralmente é para os outros que começaram a live. Eu estou sempre entendendo que são sempre para os outros, entendeu? Quando sobe os corações. Eu fico com ciúme, mas fazer o quê? Uma hora vai subir coração para mim aí, entendeu? tá bom, dá só um coraçãozinho aí. Estamos com 20 e poucas pessoas aqui. É um dia típico, né? Hoje é domingo, o pessoal está descansando, mas a gente vai deixar essa live aí para trazer essas breves discussões aí sobre o que rolou ontem. Para quem não sabe, ontem, o ministro Paulo Guedes, às 19 horas, ele fez um bate-papo durante 2 horas com os diretores e acionistas da XP Investimentos e trouxe aí uma série de medidas econômicas para o Brasil, seja para o enfrentamento da Covid-19 e também para o nosso futuro aí, né? Então, a gente vai trazer uma conversa bem legal sobre isso. Foram muitos pontos que foram colocados. Falou, inclusive, de alguns segmentos, segmento aéreo, segmento bancário, né? Então, teve uma série de questões aí. Mas, antes de tudo, né? Não, acredito eu que a maioria deve conhecê-lo, mas quem não conhece ainda, então vai ficar sabendo agora quem é o Habib. Por favor, se apresenta aí, meu amigo, para a galera que está nos assistindo. Eu já fui chamado de nômade, eu estou com medo toda vez que pedem para eu me apresentar, porque a turma se perde no meio da apresentação, entendeu? Mas assim, eu comecei minha vida trabalhando sou funcionalismo público, né? Na verdade, passei num concurso aqui em Belém, na secretaria, e fui trabalhar na Secretaria de Finanças. Mas depois de 2 anos eu pedi licença sem vencimento, vi que isso aí não era minha praia, entendi que eu tinha que seguir outros caminhos, e aí então fui para iniciativa privada, e lá eu fiz uma prova para a Ernst Young, e eu comecei a trabalhar então na Ernst Young, fiquei lá durante 7 anos da minha vida, toda a minha formação foi de auditoria, saí de lá como sênior de auditoria. Depois eu tive um sonho de ser professor, eu não sei onde eu estava na cabeça de sonhar que queria ser professor, né? E acreditei nesse sonho, rapaz. O pior de tudo foi isso, né? Eu acreditei nesse sonho. Então aí eu disse, ó, vou sair um pouquinho dessa área, porque eu não conseguiria estudar muito. Fui para uma empresa menor chamada Walter Roy, e aí comecei a fazer MBA, mestrado, entre outras coisas. E depois eu fui trabalhar na Albras, aqui no projeto da Vale do Rio Doce, aqui em Barcarena. Fiquei lá um tempo na auditoria interna. Depois de um tempo percebi que a auditoria interna já não tinha muito crescimento, né? E então eu disse, bom, agora eu vou para o outro lado da mesa. Então saí da Albras, da auditoria interna, e aí então meu primeiro emprego foi trabalhar na TIM Celular como gestor da área administrativa e financeira.
Depois de lá, eu recebi um convite, foi quando eu fui embora de Belém, para ir para João Pessoa, fui trabalhar com correspondente bancário, eu não sabia nem o que era correspondente bancário, né? E aí, então, eu assumi, arrisquei, e aí eu fui para João Pessoa, e eu acho que aí eu tive um crescimento muito, não só como pessoa, mas não só como profissional, mas principalmente como pessoa, né? Eu acho que a gente ainda vive aprendendo, vive crescendo, mas acho que ali começou uma boa parte do meu crescimento como pessoa. Depois de lá, a empresa teve umas fusões e se organizou melhor, e aí eu saí, e aí então eu fui trabalhar com rádio, jornal e televisão. Então eu fui trabalhar com rádio, jornal e televisão. Ser diretor executivo, trabalhei em Natal, trabalhei em João Pessoa, de novo, e depois eu saí, fui ajudar um amigo numa gráfica, que era a empresa familiar, foi minha primeira experiência na área familiar. E depois, em 2009, eu fui, então, trabalhar no grupo Ser Educacional, Maurício de Nassau, lá em Recife. E aí foi onde eu fiquei durante 7 anos da minha vida lá com essa turma. Tenho um grande apreço por eles. Hoje sou o conselheiro fiscal do grupo, recebi esse convite e tive um grande apreço. E tenho um grande apreço por essa turma, onde eu cresci muito e tive a chance de fazer um IPO, uma abertura de capital com eles, e levantamos quase 620 milhões, um dos maiores IPOs do setor de educação, feito por pessoal do Norte e Nordeste, né? Então, mostrando que a gente tem condições, a gente sabe fazer, poderia ter sido melhor se não fosse o mercado. E aí, depois eu recebi um convite para ir para João Pessoa, para trabalhar na área de hospitais, ter um aprendizado. E depois tive que voltar a Belém por questão de família, né? E em Belém vim trabalhar no ramo de construção civil, né? E aí outra experiência diferente. E estou aqui em Belém já há 3 anos. No primeiro ano realmente eu sumi, ninguém me encontrava, e depois, porque eu vinha tinha uma questão que eu precisava resolver internamente, e essa questão se resolveu por natural, coisas naturais da vida mesmo, mas coração tranquilo, né? E aí, então, eu estou em Belém, estou no ramo de construção civil, e aí tive a oportunidade de reencontrar você, né? Já tinha feito alguns pedidos anteriormente para você, e aí, então, graças a Deus, rolou aí a nossa parceria, e fico muito feliz quando eu vejo um aluno superar o mestre, né? Então, eu me sinto muito feliz de Pois é. ter contribuído isso na sua carreira. E, cara, quando eu me lembro daquele tempo, eu fico me perguntando o que a gente fez por vocês, e hoje eu tenho algumas respostas quando eu vejo alguns alunos meus aí se destacando, e se destacando num cenário muito melhor do que o meu, né? E eu acho que isso é uma realização pessoal, e hoje você é meu chefe, né? Você vê como as coisas mudam, né? Eu, em sala de aula, era quem mandava, e agora eu sou mandado. Mas a vida é isso. Então, são os ciclos de que a gente vive, né? E muito obrigado por ter me convidado para esse projeto. E, cara, está sendo assim, uma experiência maravilhosa por onde eu passo, conhecer pessoas, fazer novas amizades. E, cara, fantástico. Só posso te agradecer. Gratidão, meu querido, por isso. Obrigado, obrigado. Bom, para quem não sabe, então, né, ele acabou contando, né? O Rabi foi meu professor de auditoria, né, quando eu estava fazendo a graduação, e a gente sempre, quando se encontrava nos eventos ou nos aeroportos, como aconteceu algumas vezes, a gente fez num shopping center, a gente bateu um papo ainda, quando não existia BSSP ainda, e aí quando foi montado o projeto do qual eu fui agraciado como coordenador, quando eu comecei a rascunhar, coloquei os nomes, né? Aí coloquei, quem é esse Habib aqui? É o dono do Habib's, das esfirras lá? Falei, não, esse aqui é um cara que vai dar muito resultado pra gente, com toda certeza, uma pessoa de extrema confiança. E tá aí, ó, você é da sua carreira, eu não fiz nada por você, você fez tudo. E eu só tenho a te agradecer pela nossa amizade, que ela é genuína e que muitos outros frutos rendam dessa nossa amizade. Que Ah, bom, né? Que bom que você tá conosco. Meu querido, vamos lá então, sem muitas delongas. Vamos começar aqui nosso bate-papo. Ontem, rapaz, tá pegando fogo aí os grupos do WhatsApp com essa história do Paulo Guedes, ah, né? Então, o pessoal tá desde a questão político-partidária que está em cena, enfim. Tá? Então, antes de mais nada, eu já vou trazer aqui
as minhas opiniões, não Ô, são como Fernando, julgamentos, tá? queria agradecer, rapaz. Vi agora aqui a nossa professora Ana Paula. Obrigado, querida, por estar participando. Essa mulher Beijo, Ana aí, essa mulher sabe muito, cara. Fui assistir uma aula dela, o queixo não caiu, saiu do lugar, entendeu? Queria te agradecer, Essa moça Aninha, por estar aqui nos prestigiando, viu? Obrigado de coração, querida. e ela é nossa Cicerone lá em Floripa, viu? É Quando estiver isso. lá em Eu tô Floripa, doido. Eu tava doido para ir para Floripa, mas agora vai demorar essa viagem para Floripa, né? né, e se Deus quiser, em breve você está lá com a nossa turma que vai inaugurar. A gente vai estar lá. Obrigado, Ana Paula. Obrigado. Olha a minha amiga Laudicea, enfim, tá? O pessoal que está por aí. Então, bom, ontem, né, voltando a essa questão, Paulo Guedes soltou o verbo lá durante 2 horas. Foi muito interessante, foi muito instrutivo. Coisas que a gente não tinha ainda tomado conhecimento acerca dessa discussão. E tem uma série de tópicos aqui que eu quero trazer para a nossa discussão, mas eu quero primeiro, Habib, que você dê as impressões. Você assistiu aquele vídeo de 2 horas, né? E o que você destaca assim para a gente já poder Cara, começar a discussão? eu primeiro, antes de falar, Fernando, eu queria deixar um disclaimer aqui, né? Já que você vai disponibilizar isso aí, eu queria deixar um disclaimer, que isso aqui é a minha impressão. Aqui não reflete uma A nossa posição, impressão. né? E depois você vai com certeza dar esse disclaimer aí que você já deu. Não reflete aqui, e vou tentar, sem viés, refletir minha posição político-partidária, mas aqui vendo a questão que existe hoje instalada, e acima de tudo é uma opinião minha, não é? E como com Isso. certeza vai ser uma opinião sua. Porque aí, senão, esse vídeo pode tomar conotações de quem queira aí usar uma conotação político-partidária. Eu não quero entrar nessa discussão, mas apenas discutir e entender que, ou bom ou ruim, foram ações ou serão ações que irão acontecer, segundo o ministro, e que provavelmente pode ajudar muito. Eu gostei muito do início do ministro falando. Primeiro que ele colocou todo um contexto que a gente estava vivendo e assim, e uma coisa que é muito importante, né? O vírus, o problema, nosso problema não tem nada a ver com o vírus, né? Porque eu vejo às vezes gente conversando comigo dizendo por causa do vírus, o vírus só acelerou a queda. Nós já vínhamos caindo, como país, como tudo. E isso é uma fala que o ministro deixa muito claro quando ele fala isso. O vírus não é o problema. Ele citou Brumadinho, citou Citou a Argentina. Argentina, Brumadinho, e tudo isso com alguns aspectos. Mas eu queria, uma coisa que me chamou muito a atenção, eu fiz umas anotações aqui, eu escrevi quase 6 folhas de caderno aqui, e eu não parava de escrever, mas uma das coisas que me chamou a atenção, e mais genérico, para depois a gente entrar nas questões básicas, primeiro, o governo atuando nas 3 fontes principais, né? Previdência, juros da dívida e salários. Eu acho que essa arquitetura macroeconômica que faz parte de uma PEC, eu acho que o governo entrou isso muito bem, está trabalhando nisso, e eu acho que é isso que está dando esse fôlego para a gente injetar na economia aí, o governo injetar na economia alguns bilhões de recursos aí, ou milhões de recursos, né? E gostei muito da sinceridade quando foi perguntado sobre a questão do lockdown. Ele disse, nós nem no governo temos temos convergência sobre isso, não é? Então, o que é certo e o que é errado? Uma coisa que ele falou é assim, eu não entendo de saúde, eu entendo de economia. Então, se me perguntarem aonde é que o calo aperta no setor econômico, eu sei dizer. E ele foi muito feliz em dizer que se os portos não pararem, se os transportes não pararem, se os supermercados não pararem, talvez esse período de lockdown a gente consiga aí aumentar um pouquinho. Mas uma coisa é fato. Essa questão de isolamento social não pode perdurar por muito tempo. Isso aqui é uma visão minha. Porque a economia não pode parar. Existe um problema de uma primeira onda, que é o vírus, que é uma reclusão, que é nós tentarmos amenizar esse efeito,
Mas existe uma segunda onda que, se nós continuarmos nesse patamar, cara, vai ter, não é calamidade, mas a gente vai entrar num processo muito sério na nossa economia. Explica para quem não conhece o que é lockdown. Lockdown é o fechamento, né? Fechamento do mercado, todo mundo estar em casa, as empresas estarem fechadas, né? Então a gente não ter esse convívio do que nós estamos acostumados a conviver. E aí deram essa palavra. A gente tem uma mania muito grande de buscar palavras lá no americano, né? E eu sempre digo que eu sou brasileiro, mas o lockdown americano é isso, é quando você fecha as coisas e ninguém transita mais pelos caminhos. Então, ou seja, é o momento que a gente está vivendo agora. E é o momento que a gente está vivendo agora, né? E perguntaram assim, qual é a distância dessas ondas? Eu disse, eu não sei. Eu sei de economia, né? Geralmente tem alguns assuntos que quando o pessoal me pergunta, eu digo, não me sinto à vontade. E aqui, Fernando, eu tenho esquecido de falar isso nas outras lives que eu tenho participado, mas vou aproveitar a sua, que eu sei que tem muitos contadores aí participando. Uma coisa que é importante é assim, queridos, não faça aquilo que você não sabe. Saiba qual é o seu limite. Não emita opinião sobre aquilo que você não tem condições. Opa, o nosso amigo Carvalho entrando aí lá de Altamira, hein? Isso é uma figura importante, esse rapaz aí está num projeto novo aí da Expert. Esse cara ganhou minha admiração. Me fez tantas perguntas que eu quase brigava com ele em sala, mas aí, entendeu? Mas me conquistou depois, entendeu? Mas olha, cara, esse processo, como a gente estava falando, é um processo difícil que a gente está vivendo, né? Então, assim, saiba os seus limites, saiba até onde você tem autoridade para falar e aonde não tiver, não entre. E quando você não tiver autoridade, procure quem tem autoridade para dizer isso. E quem é que tem autoridade para falar isso? O advogado. Chame seu contador para o lado. Hoje eu trabalho na gestão de uma empresa. Só que quando lá tem questões de contabilidade, eu poderia tomar a decisão sozinho. Eu chamo os contadores para conversar comigo. Cara. É sempre um aprendizado. Então, eu acho que quando a gente tem esse consenso e a gente tem esse entendimento de qual é o nosso limite, a gente trabalha bem. E eu acho que o ministro foi muito feliz quando disse assim, eu não entendo de saúde. Ele sabe o limite dele, eu entendo de economia. Quando apertar, eu vou gritar, porque a economia, isso eu entendo melhor do que ninguém. Né? Então, isso foi uma coisa que foi muito, ele destacou muito, né? Ele destacou muito, porque estava querendo empurrar na discussão que ele se pronunciasse pela saúde. Ele não possa, né? Ele foi feliz, realmente. Não é a questão do é o se comprometer de fato, né? Enfim. E Habib, um outro ponto que ele colocou, né? Ele destacou grandes empresas, né? A Vale Ambev vão doar teste para o coronavírus, a Stone e a PagSeguros vão ser canal de política para o pequeno e microempreendedor, isso está sendo muito criticado, né? Mas o que acontece? O Banco Central ele não tem um contato direto Exatamente. Com a pessoa física. Eu anotei isso aqui, o Banco Central tem prerrogativa para entrar em contato, ter um canal. E os bancos, em geral, eles também acabam tendo as suas limitações. Então, o que ele pegou? Tanto a Stone quanto a PagSeguro, que são empresas de varejo, as maquininhas de cartão, para fazerem esse acesso às pessoas físicas. Eu acrescento até uma fala do professor Alexandre Saramelli, nosso professor da BCSP, que ele colocou assim, em alguns países, né, não lembro agora o país que foi citado por ele, se alguém souber, por favor, diga, acho que foi a França, os contadores estão recebendo dinheiro para distribuir os financiamentos aos clientes. Olha a lógica de pensamento, porque nós somos esse canal, a gente sabe realmente quem precisa mais, quem precisa menos. Só que a gente não chegou nessa maturidade no Brasil ainda, de relacionamento do governo com a contabilidade. A gente podia ajudar nisso. Isso, né? E eu acho que, Fernando, tem um ponto importante que você tocou aqui, eu estava até, quando você estava falando, eu estou procurando aqui no caderno, porque, cara, foi uma lição de economia, meu amigo. Aqui o cara, eu vou assistir de novo hoje à noite, tenho a certeza que eu vou me trancar aqui e vou assistir de novo, porque é um cara que, seja ele pró-governo, pró-empresário, eu não sei, eu sei que o que ele fala faz sentido. Pelo menos na minha cabeça. De novo, minha opinião, independente de opiniões político-partidárias.
Mas uma coisa que... Coerente. Né? E uma coisa que é importante, ele disse, nós precisamos atuar na economia real. O governo não chega na economia real. E aí, isso que você falou foi exatamente isso. Ele disse assim, olha, e eu até anotei, ele disse, olha, nós precisamos chegar... ele teve, inclusive, ele fala, ele sentou com 190, se não me engano, associações, federações, depois das 190, 103 enviaram pleitos, na média 7 pleitos, então imagina, 700 pleitos para esse cara ler, né? Cada um defendendo o seu. E ele disse assim, olha, esses 700 e poucos pleitos aí que chegaram aqui, se eu não me engano, 720 pleitos que ele falou, ele disse, a gente tem que reduzir, tem que pelo menos chegar aí nos 10%. Né? E eles reduziram isso para 80 pleitos. E o que ele coloca nisso? Ele diz assim, olha, a gente tem que fazer ações trabalhistas, a gente tem que fazer ações tributárias, a gente tem que fazer ações de crédito e a gente tem que fazer ações de regulatório, né, de legislação. Ou seja, o aspecto que ele olhou de entendimento é fantástico, porque ele diz, puta, avião, se eu comprei a passagem e não vou, eu vou querer entrar na justiça contra o setor de aviação. Só que não tem ninguém voando. Então, eles disseram assim, então vamos regular isso. Não existe multa. Existe o quê? Que você agora vai poder usar as suas passagens num determinado período quando acabar esse lockdown. Puta, coerência. Tem coerência nessa fala. Não é aqui que um saiu perdendo em detrimento do outro. Está todo mundo perdendo nesse momento. Né? Gente, é um momento da nossa economia que não tem vencedor e perdedor. Isso é um ponto também que tem que ser colocado, porque o que acontece? A gente entra naquela discussão de novo do mais forte, do mais fraco. Na economia, isso agora é irrelevante, porque o que acontece? Se mexe com o grande, afeta o pequeno, se mexe com o pequeno, afeta o grande. É tudo muito cíclico, muito relacional. É isso que algumas pessoas não entenderam ainda. Por isso que aquela historinha, né? Não pode embargar todas as empresas, porque para botar o álcool em gel tem que ter alguém que fabrica a garrafinha de plástico. Então, se essa garrafinha de plástico não é fabricada, ou se o transporte, porque as rodovias estão fechadas, não vai chegar e não vai ter o tal do álcool em gel. Então, é a questão toda da logística, da macroeconomia, do funcionamento, isso aí tem que ser discutido. E aí, por quem entende de fato, isso tem que ser discutido. Né? Claro, cada um tem todo o direito de emitir sua opinião. O problema é ter fundamentações para entender todo o contexto, né? Porque é tudo muito amplo quando a gente fala de um lockdown que afeta todo mundo. E por isso que eu acredito também que foi muito feliz nas falas dele. Tá? Eu acho que, às vezes, o governo confunde velocidade com pressa, essa é a minha opinião. Né? Então, às vezes, é para ser veloz, mas acaba sendo apressado, uma coisa, outra coisa. Mas eu vejo que o governo agora precisa ser veloz e apressado. E nisso tem um problema... E nisso que você falou, Fernando, tem um problema seríssimo, que é o quê? Pelo que deu para notar aqui, foi injetado, dentro de todos esses pacotes, 860 bilhões de reais na economia. Não é? Metade disso foi para crédito. Metade disso foi para crédito. E a outra metade para deferimento de tributos. E uma parte disso para os gastos, que ele chamou de gastos primários. Folha de pagamento, Bolsa Família, ajuda aos emergenciais, saúde, ajuda aos estados e municípios. Então, veja, ninguém ficou de fora. Eu acho que tem aqui uma coisa super importante, que é importante nós, até desculpa a redundância, né, mas frisarmos aqui, é que, assim, não existe agora ninguém que pode ficar de fora. Ele pegou todo mundo e botou para dentro. É o taxista, é o feirante, aquela ajuda de R$600. Ah, mas se eu não tiver conta... Né? Se eu tiver conta, você vai receber no banco que você tem conta. E se eu não tiver conta, vai na caixa, a caixa vai abrir e a caixa vai te repassar esse recurso. Né? Então, veja, o que acontece? A fusão do PIS/PASEP com o FGTS, um recurso que está demorando todo mundo ir buscar, traz isso para dentro do PIS/PASEP, do FGTS e começa a usar. E ele foi muito feliz, inclusive, ele colocou isso, o que ele disse? Puta, eu liberei compulsório. Mas qual é o problema? Isso não resolveu, porque quando bateu no caixa do banco, o banco disse assim, opa, eu não vou emprestar. Porque quem empresta não é o governo, é o banco. Então, os bancos, apesar de você ter reduzido as taxas, você tem uma redução de taxa, o banco ainda coloca uma taxa
eu não sei se é abusiva, mas uma taxa alta. E aí o que acontece? E ele só empresta para quem tem caixa ou quem tem relacionamento. E o problema é muito mais amplo, porque o problema está abrangendo a quem não tem relacionamento nos bancos. Então, assim, o que adiantou do governo ter liberado o compulsório e o banco ter travado e dizer assim, não, eu só vou aqui trabalhar com quem eu entendo que tem capacidade, eu quero... O banco te interroga porque quer saber para onde você vai usar recurso, como você vai fazer, o que você vai fazer, né? E se você não tiver relacionamento, você está fora do jogo. E aí foi quando ele fala das maquininhas que você disse. Puta, como é que eu, sabendo que existe um problema de relacionamento dos bancos com as empresas, e que nem todas as empresas hoje estão em uma situação de relacionamento tão bom com esses bancos para que possam ir lá e buscar esse compulsório. Como é que eu chego nessa economia? Como é que eu chego nesses caras? E aí, cara, foi uma puta de uma sacada, porque, em média, as empresas que usam as maquininhas são micro e pequenas empresas que faturam 200, 300 mil ano. E aí, pessoas físicas em geral. E as pessoas físicas, aí o que acontece? O Banco Central, por regra, não podia fazer o redesconto disso, ou seja, comprar essa dívida e fazer isso. E agora eles estão dizendo assim, vamos fazer. E agora eu posso tomar empréstimo na maquininha. Veja que coisa interessante. O Brasil, de alguma forma, entendendo que precisa chegar na economia real, precisa chegar lá na economia onde o banco não vai chegar. Porque nem todo mundo vai ter acesso e vai ter relacionamento com os bancos. E ele ainda diz isso. Isso é tão sério que isso afeta as pessoas físicas. Quantos de nós não colocamos dinheiro investido em banco, em casa, em assets, né, em empresas para fazer a gestão do nosso dinheiro, em que ele diz assim, olha, eu estou aplicando em fundo D+1, D+2. Então, o que é D+1, D+2? Significa que quando você solicitar esse dinheiro, essa casa tem até 2 dias, o fundo tem até 2 dias para depositar esse dinheiro de volta e aí disponibilizar esse dinheiro para você. Só que o que aconteceu? A maioria das casas, para ganhar dinheiro, foi para onde? Pegou, comprou debêntures de 5 anos. E agora, como é que devolve dinheiro? No cenário atual. E como é que eu devolvo? Porque o meu dinheiro está atrelado a uma rentabilidade de 5 anos. Isso todo mundo fez. Todas as casas de asset fizeram. Né? E aí, então, o que acontece? O Banco Central vai comprar essa carteira de crédito. E aí ele disse uma coisa que é importante, que ele... Viu, Habib? Para que as pessoas entendam para onde vai boa parte desse dinheiro, para comprar esse crédito. Exatamente, vai para esse crédito. Ele vai recomprar isso para que comece a injetar na economia, para quem tem esse dinheiro possa liberar. Ah, vou perder um pouco de dinheiro? Vai. Eu acredito que todo mundo vai perder. Perde a asset e vai perder o cliente. Mas é perder pouco, né? É aquela história, né? Tem que ficar o dedo, né? O anel vai, mas o dedo tem que ficar. Né? Isso é hora de salvar. Talvez pagando um preço maior ou menor, que a gente vai fazer isso, mas é um momento que a gente vai salvar isso. E o banco está exatamente, o Banco Central está fazendo exatamente isso. Eu achei super fantástico a preocupação, como alguns estão escrevendo aqui embaixo. Desculpa, querido, se não dá para ler, eu estou me acostumando ainda com esse negócio de Instagram, então ainda não tenho, estou me adaptando a falar e a ler o que vocês estão escrevendo aqui. Então escrevam texto curto. Deixa eu mostrar. Olha o meu computador aqui, ó. E eu, ó, bem aqui, ó, tá a nossa tela. Aí eu fico vendo tudo que está rolando aqui embaixo, ó. Aí eu consigo acompanhar. A nossa live está espelhada na tela do meu computador para poder ver tudo que estão falando. Tem que ter tecnologia. Pois é, já vou aprender, né? Você sabe quando é que leigo, né? E eu te disse que não quer fazer live, nunca usar tecnologia. Olha eu aqui. Olha o que a crise fez comigo, né? E aí eu vou ter que aprender depois. Você vai ter que me ensinar esse negócio aqui de espelhar aqui na tela do computador, né? Mas olha só, cara, e isso, cara, e uma coisa assim que me deixou super feliz, cara, é o governo se preocupando com o estudo de supply chain, cara. Eles contrataram uma das melhores empresas no Brasil chamada Accenture, e essa empresa é renomada no Brasil. Tem conhecimento, tem conteúdo e tem entrega. Puta, contrataram essa empresa para estudar
como é que se resolve esses problemas que o vírus está colocando. Ventiladores, máscaras, né? Ele deu alguns guidances aqui que a gente fala, que é o quê? Que nós precisamos atingir 1.400 respiradores por semana de produção, para que a nossa economia, para que o nosso setor de saúde não entre em colapso. Hoje nós já produzíamos 250, fomos para 1.000. Mas para que não haja colapso no setor de saúde precisa chegar em 1.400. E deixa eu falar aquela destaque da entrevista dele, né? Teve uma empresa dessas que fabrica os respiradores que foi invadida. Roubaram a empresa, para você ver como o Brasil terrível, tá? Então, os vagabundos entraram lá e roubaram a mercadoria pronta, o respirador. Tá? Sei lá, você vai negociar no mercado negro, sei lá o que vão fazer. Para você ver como... Rapaz, o Brasil não é fácil não, cara. O Brasil é para a NASA estudar, cara. Então, é terrível alguns pontos aí, né? Terrível mesmo. Enfim, continua, meu querido. Então, depois ele fala da questão do tributário, das reformas tributárias, né, desse diferimento dos tributos, a gente está vendo aí. Ele fala um negócio muito bom, que é o FOPAS, né, que, se eu não me engano, se eu entendi bem lá, a colocação dele é o FOPAS, é um crédito direto, onde a empresa vai no banco, e aí esse dinheiro vai ser... Veja, esse dinheiro não vai transitar nem na empresa, pelo que eu entendi, vai direto para a conta do funcionário, né? E aí vai ser uma taxa módica que a empresa vai poder. E uma coisa interessante quando se fala nisso, Fernando, que eu vi aqui, que você falou aí, levantou a questão, é o que a gente chama de risco de execução. Na época, quando nós fizemos o IPO, todo mundo perguntava, mas vocês são capazes de botar isso em operacionalização? E hoje, os analistas que acompanham o governo estão perguntando exatamente isso que você falou. Governo, entre o urgente e o rápido, o problema é o seguinte, você tem capacidade, qual é o risco de execução do governo não fazer isso? E ele foi muito firme, como ele disse, que em 1 ou 2 semanas, a ideia é que tudo isso já esteja funcionando. E que ele disse, olha, talvez agora, nesse primeiro momento, as empresas paguem os salários, mas com certeza em abril ninguém vai aguentar pagar os salários. E ele disse, o nosso time do governo é entre a primeira e a segunda semana de abril, isso tem que estar funcionando. E aí a gente vai entender se nós, governos, temos ou não problema de execução, né? Então, eu acho que ele foi crítico. Ele disse assim, em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, a gente sabe como nós somos lentos, nós sabemos que existe esse risco, mas a gente está fazendo de tudo para que a gente possa operacionalizar isso da melhor forma possível, né? Então, ele está dizendo assim, que eles vão trabalhar para que esse risco de execução diminua e que o governo possa entregar mais para o brasileiro, né? É um pouco do que eu percebi na tua fala, quando você falou do que é rápido, do que é urgente. Ele foi muito feliz quando ele falou isso, né? Ele também citou, né, para quem não teve a chance de assistir a live, são 2 horas, né, que foi de entrevista. Uma coisa muito interessante que ele colocou foi que as empresas privadas estão ajudando. Ele destacou muito isso. Destacou a ajuda da Vale, destacou a ajuda da Ambev, né? A própria XP também vai comprar testes acho que foi daí que veio a aproximação. A XP Investimentos vai comprar testes também. Ou seja, o setor privado que tem pressa de que isso acabe, tem urgência de que isso acabe, está abrindo o cofre para contribuir com o governo também. Então, para aquilo que a gente falou no início, não tem ninguém ganhando nessa história, está todo mundo perdendo. Então, eu prefiro pegar um dinheiro meu que eu posso perder muito mais lá na frente e investir para ajudar o governo para combater toda essa calamidade que está instalada aí, né? Então, a questão foi fantástica dele citar as empresas e as outras que vão ser ajudadas também, né? Então, tem uma série de coisas, né? Tem o monitoramento que você trouxe da chamada economia real, são 190 entidades, né? Então, tem de tudo quanto é lado, tudo quanto é frente, trabalhista, tributária, regulatória. Né? Então, o governo está analisando. E ele falou... Praticamente, Paulo Guedes está 24 horas no ar, né? Tá. Né? A gente também está acompanhando tudo. E eu achei bacana quando ele fala, né? E às vezes a gente fala isso em sala de aula,
mas como ministro ele falou isso, né? Ele falou assim, puta, agora estão querendo o refis do refis, agora estão querendo Lei Candir, agora estão querendo Fundo Rural. Ele disse, não, isso brincar que eu dou um refis, você brinca que paga, e isso vira uma farsa. E no Brasil, né? Como foram os anteriores. Como foram os anteriores. Deles. A gente paga o primeiro, paga o segundo, o terceiro mês, depois não paga nunca mais. Né? E aí exatamente. O que acontece? Ele colocou, isso aí acaba acarretando poucos pagando, né? Porque ele disse que existem 3 características de grandes pagadores. Né? O primeiro é aquele lobista político, que não paga porque tem lobby político. O segundo é aquele cara que não tem lobby e que não tem dinheiro e que tem que pagar, que é esse que sustenta os tributos. E tem aquele cara que tem dinheiro. Esse cara que tem dinheiro, tu sabe o que ele prefere fazer, Fernando? Ele prefere ir para a justiça. Ele prefere pagar os advogados, né? Ele prefere ir para o contencioso, pagar os advogados, do que recolher tributos. Isso já aconteceu, inclusive, com um cliente meu, veemente contra, até deixei de atender o cliente por conta disso. O cara fez lá um refis, não precisava fazer o refis, e aí ele pegou o dinheiro, né? Não pagava o tributo porque não queria pagar, porque ele sabia que o governo, pelos bastidores, ia fazer um refis. Aí ele pegava o dinheiro normal, né, da competência e investia no setor financeiro, que ia dar mais juros até do que as taxas por conta do descontão que era dado no refis. Traduzindo, custo de oportunidade. Né? Exatamente. Então, eu sou contra refis, tá? Eu sou contra refis no modelo que ele existe. O que deveriam se fazer? Para ter o refis, me apresenta o balanço e mostra a tua insolvência. Aí tu leva. Me apresenta demonstrativo contábil, que aí você leva o refis. Outra coisa que a gente poderia trabalhar aqui no Brasil. O que é feito para quem paga em dia? O que é feito para quem cumpre sua obrigação? Poderia colocar, até inclusive está o meu amigo na live, José Eduardo, né, nosso ex-presidente do SESCOM aqui também, lá da Câmara de Arbitragem da Associação Comercial do Pará. Eu mandei para os pessoal da associação, eles pediram uma pauta para levar para o governador. Uma das pautas que eu coloquei foi o bônus de adimplência fiscal. Se eu estou pagando em dia, pega 5% do que eu paguei e me dá crédito para abater no mês que vem. Pô, já é alguma coisa. Porque eu estou ralando para pagar o negócio. Aí depois o governo passa a mão na cabeça do devedor e eu que ralo para pagar em dia, o que eu ganho? Nada. Nem um tapinha nas costas, nem um jantar, não tenho nada. Então, esse que é um ponto que eu acho que deve ter uma justiça fiscal maior no Brasil, para quem paga em dia, seja no imposto de renda, seja no ICMS, seja no PIS, na COFINS, não interessa qual for o arcabouço tributário que seja, tá? Mas eu acho que deveria ter isso porque estimularia. Lembrando que o brasileiro agora é um desconto, né? E aí talvez isso ajudasse um pouquinho. Né? Então, talvez melhorar. O que acontece? O governo só trata o pecador. O governo não trata bem quem o abraça, né? Ou cumpre com a sua obrigação. Então, acho que isso é uma justiça fiscal às avessas aí, né? Muito mais para quem é devedor do que para quem é adimplente. Né? Então, eu acho das coisas que eu voto, eu espero que o pessoal comece a pensar mais nisso nesse momento de crise aí. Mas, enfim... Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Fernando, que acho que tive a felicidade desse comentário travar aqui na minha tela. Ainda bem que ninguém mandou mais comentário aqui para mim, mas deixa eu te provocar. Deixa eu te provocar aqui. E eu vou te colocar agora naquela pergunta de prova, sabe? Que não tem resposta, né? Um dos comentários que foi feito aqui, eu achei muito bacana isso, é o seguinte... Puta, quando tu falaste aí que existem países onde o recurso vai para o contador, na França, né, e que ele entende a necessidade, que ele faz essa gestão, na tua opinião, o que aconteceria se isso acontecesse no Brasil, hein? O termo técnico para isso, tá? Eu vou trazer o termo técnico. Eu não vou falar... Isso. Isso. O brasileiro não tem cultura para fazer isso ainda. A gente tem que evoluir muito como sociedade, tá? A ideia existe nos outros países, mas a gente precisaria evoluir muito nisso. E o que ia ter de contador aí na bronca, enfim. Mas a ideia é muito boa, mas já de antemão não daria certo. Nesse momento no Brasil não daria certo não, tá? Eu vou trazer, inclusive,
esse texto lá do professor Alexandre Saramelli, sobre a questão dos contadores na França, eu vou colocar para vocês aqui já já, tá? Para vocês tomarem conhecimento. Ô, Rosana, obrigado. Obrigado a todo mundo que está mandando lembrança para a gente. Né? Estamos com saudade dos momentos presenciais. Com Né? E aí a certeza. gente está aqui nessas conversas online, a gente se aproxima um pouco aí de vocês. Tá? Cara, Tem gente que está criticando toda hora, está tendo o quê? Meu irmão, alguém tem que fazer alguma coisa, cara. A gente está fazendo aqui e desejo que todo mundo que tenha conhecimento, que tenha um pouquinho de informação, possa levar esse pouquinho aí, não custa nada, né? Então, cada um se doar um pouquinho, né? Principalmente as pessoas que são mais influentes. Eu sou uma poeirinha nessa multidão aí, que a gente está fazendo o que pode, tá? Mas tem muita gente influente aí que eu pensei que estaria botando o bloco na rua, mas na verdade está aí criticando. Então, lamento. Espero que isso seja visto ou revisto depois, bote a mão na consciência e venha contribuir, ao invés de criticar. Eu acho que é um momento de contribuição, não de crítica. Esse é um ponto de vista. Vamos continuar. Fernando, eu acho que Fernando, só aproveitando, acho que essa tua fala é importante, né? Porque, inclusive, ontem, na live do Caio, eu falei isso, e eu disse, senhores, nós estamos numa época de guerra. Em guerra não há crítica. Em guerra é pegar lá a sua arma e ir para a linha de frente e não ser otimista, tem que ser pessimista mesmo, porque o otimista morre na guerra. Eu vou pegar o primeiro tiro. Aí vou pegar o primeiro tiro e vou morrer, e aí, o meu negócio? Então, eu acho que nós estamos tentando abrir os olhos, nós estamos tendo uma leitura, nós estamos botando a cara a tapa, não é? Mas eu acho que todo mundo tem que ir para a guerra mesmo e fazer o que precisa ser feito. Eu acho que a sua fala é muito importante no sentido de que aqui é uma coisa que está acontecendo que nós não passamos por isso. Nós não temos essa experiência de administrar uma crise tão grande quanto essa. E nessa crise, com certeza, vão morrer alguns e alguns vão sobreviver. Então, a nossa responsabilidade, dentro daquilo das nossas limitações, é que se não dá para salvar todo mundo, vamos salvar quem a gente consegue salvar. Né? Era só essa colocação que eu queria fazer aí quando você falou isso. Obrigado, meu querido, obrigado. Tá aqui, ó. Eu achei o texto bem aqui. Eu vou colocar esse texto na íntegra, tá? É esse texto bem aqui que ontem eu visualizei, acho que eu consigo colar para vocês aqui. O professor Alexandre trouxe esse texto fantástico aqui. Deixa eu ver se eu consigo colar. Deixa eu ver se deu certo aqui. Estou fazendo umas coisas que eu nunca tinha feito antes aqui. Tá? Todos nós. Agora eu estou testando aqui. Tá rolando aqui, já consegui colar. Em comparação na França, vai aparecer para vocês já o comentário que foi feito pelo professor Alexandre lá no outro grupo, Contadores do Futuro, um grupo fantástico do qual a gente faz parte aí. Né? Vou ler o trechinho aqui para vocês, ó. Não vai dar para colar tudo, ó. Na França, o governo considera os contadores como agentes de inovação. Nesse momento de crise, os contadores estão recebendo 50 mil euros pré-aprovados, sendo que eles é que decidem para quais clientes esse dinheiro vai. Então, olha que louco, né? Então, os contadores estão funcionando como as maquininhas de cartão vão funcionar para os empreendedores aí. Então, é o contador que ficou responsável por transferir esse dinheiro para os vários empreendedores que estão em dificuldade. Olha o nível de sociedade que a gente tem em outros países. Espero que isso chegue aqui e a gente comece a levar isso também. Né? Só para deixar registrado aí que tem solução para tudo, de todos os lados. Né? A gente tem que aprender nesse momento, estamos reaprendendo, estamos reescrevendo a nossa história. Né? Isso não está nem no livro ainda, vai estar os nossos filhos pequenininhos, talvez estudem na adolescência, daqui a 10 anos, tudo isso que está acontecendo, mas eu garanto que o mundo é outro mundo após a Covid-19. Isso eu garanto a vocês que a gente está vendo tudo muito novo agora e temos que vencer as dificuldades que estão surgindo. Habib, vamos lá, tem umas coisas legais aqui também. Vamos lá. Ainda. Foi muita coisa que foi colocada. E ele fala uma hora do isolamento, né? Eu vou dar uma lida no trechinho para você comentar.
Ninguém tinha dúvida que o isolamento era necessário, mas é preciso encontrar um ponto otimizado para evitar o colapso econômico. Eu não me arrisco em assuntos de saúde. Não há entendimento entre ministérios sobre a duração do isolamento. Mas não entendo de saúde, novamente afirmo isso. Mas no campo econômico precisamos manter a safra agrícola, manter supermercados e farmácias funcionando. E se isso for feito, podemos segurar o isolamento um pouco mais. Essa sobrevida econômica com lockdown total é curta. Não há um consenso sobre isso. Saúde fala de uma necessidade de 3 meses. A equipe econômica acha que empresas não sobrevivem mais de 2 meses. Estamos nessa discussão. Olha, comenta sobre isso aí. Olha que loucura, né? As várias frentes, né? Primeiro que eu acho assim, uma frase que eu gosto muito dele, que ele está falando disso, é que nenhum brasileiro vai ser deixado para trás, né? Se fosse um outro governo aí, talvez estivesse privilegiando aqui alguns em detrimento do outro. Mas a primeira coisa que é importante nisso é isso. A questão que ele fala do lockdown é muito séria, porque a gente precisa, como indivíduos e como sociedade, né? Porque todos nós falamos muito de isolamento, 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 e eu, inclusive, quero deixar aqui registrado, Fernando, a minha visão era de isolamento, mas conversei com um cara mais novo do que eu, e que antes da própria fala do ministro, essa pessoa me disse assim, Habib, legal, você está olhando para a saúde, mas e a empresa? E a economia? E depois? Inclusive, ele me passou um link que eu ainda não tive a oportunidade de ver, em que existe um estudo, Fernando, em que se a gente entra num caos econômico, nós teríamos, numa projeção, 40 milhões de brasileiros, vou repetir o número, 40 milhões de brasileiros desempregados. O que você acha que vai acontecer no Brasil? O que aconteceu na Venezuela? Então, assim, essa fala dele é para nos alertar, para que a gente comece a pensar qual é o momento desse lockdown, porque ninguém sabe. Mas vai ter um momento em que ele fala aqui do isolamento vertical, em que os jovens vão ter que sair, cara, não vai ter jeito. A gente vai ter que voltar para o trabalho, a gente vai ter que botar essa economia para funcionar, porque senão a gente entra numa depressão econômica que depois, para sair, querido, ninguém vai sair. Imagina aí quanto tempo nós vamos levar para sair. Então, quando ele disse assim, olha, se mantiver esses setores, que são os setores básicos da economia funcionando, e a gente jogando muita grana, né, dentro do mercado e atingindo toda essa população, talvez esse isolamento ele aumente um pouco o tamanho. A gente estique um pouquinho mais a curva. Mas não adianta a gente querer achar que até dezembro, que até junho, porque até lá nossas empresas quebraram. Não é? Então, eu acho que ele é muito feliz quando ele fala isso. E ele deixa a mensagem, que é para uma reflexão de cada um. E a minha reflexão é, a gente precisa de isolamento? Precisamos. Eu acho que a gente tem que entender aonde é que o vírus ataca efetivamente. Eu também não sou médico, é só de escutar, né? Mas são os idosos. Então, os idosos, cara, é tratar com carinho, meu amigo. Vamos deixar eles em casa. A gente, em algum momento, vamos ter que tomar a decisão de pegar a baioneta, ir para frente da guerra e trabalhar. Porque a gente não pode parar a economia do país. A gente não pode gerar uma depressão econômica. Eu acho que tudo aquilo que a gente vinha falando antes dessa conversa com o Paulo Guedes, que era o governo fazer ações, eu me surpreendi muito, cara, com isso. O governo realmente está fazendo a parte dele. Agora, é uma parte que é conjunta. É uma parte que é governo, sociedade e empresa. Então, cabe a nós agora também refletirmos sobre isso e entender o que nós, como sociedade, podemos contribuir. Eu não estou dizendo para todo mundo sair para ser morto, não é isso. Porque eu fui conversar um dia desse com uma pessoa e aí, por isso que eu faço o disclaimer aqui, né, que é a minha opinião e não quero virar aqui
questões político-partidário, mas eu quero olhar a economia, porque uma hora isso vai dar colapso. E a gente não pode deixar, como povo brasileiro, o nosso país entrar em depressão. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é um pouco da minha percepção, do meu entendimento, Fernando. Sim. Bora, falando em pergunta, vamos ver algumas aqui. A gente está com 10 minutinhos aí para acabar nossa live. Né? A gente começou pontualmente às 15h15. Para quem já está acostumado aí com as lives que eu faço, eu sempre coloco o horário quebrado, né? Eu coloco a hora e o minuto. Se, por exemplo, for 11 da noite, vai ser 23h23, 15h15, 16h16. Eu gosto de fazer isso porque fixa na cabeça de quem vai assistir. Né? Teve uma pergunta mais lá em cima, eu estou voltando aqui, que foi sobre o Banco Central. Né? Então, deixa eu ver aqui se eu... Foi bem no início. Nossa, o pessoal escreveu bastante. Né? Vou chegar aqui rapidamente, só um minuto. Foi sobre o Banco Central. E vamos Puta, perguntando, cara, galera. olha, Das perguntas Fernando, meus sonhos é quando esses coraçãozinhos sobem, que se fossem para mim, entendeu? Mas já vi que não é, porque já elogiaram demais essa sua careca, entendeu? Então já vi que, pô, vou vir aqui, você já conquistou a turma, entendeu? Eu que torcia quando subisse esses corações fosse para mim, mas estou vendo que estou ficando velho, estou Esse é pra passando já você. da idade, a idade já está caminhando, entendeu? Mas coloca aí a tua questão que você estava falando. Bom, vamos na ordem aqui. Desculpe, apesar de eu estar navegando aqui, ainda não encontrei. Foi uma pergunta comprida e não apareceu ainda. Né? Deixa eu. Se inclusive quem colocar agora, achei. Foi o Marcos Venâncio. Li que o Banco Central tem 367 bilhões de reservas internacionais hoje. Em caso de uma grave crise econômica, esse valor poderia ser usado para socorrer a economia? Eu acho que sim, Marcos. Primeiro porque só de juros da dívida, né, o trabalho que foi feito pelo atual governo já foi reduzido 120 bilhões de reais de juros da dívida. Né? Juros da dívida significa que a gente estaria pagando essa dívida. Na medida em que eu consigo reduzir esses juros, né, na medida que eu consigo ir quitando isso, eu abro crédito. Né? E eu posso buscar essas reservas para injetar dentro da economia brasileira. Acho que o Banco Central pode fazer isso. Agora, logicamente que a gente tem que entender, Marcos, que não dá para a gente depender única e exclusivamente do governo. Né? Eu acho que nós, como brasileiros, temos que fazer a nossa parte. Senão, de novo, a gente entra em depressão. E aí, Marcos, talvez nem eu e nem você consigamos ver um Brasil de novo saindo de uma crise como a gente estava, com todas as medidas, com todas as dificuldades, com todas as brigas que estavam acontecendo. Mas talvez a gente não tenha essa oportunidade de ver esse Brasil se reerguer. Por isso que eu sempre falo que a partir da minha conscientização, eu entendi que eu preciso uma hora ir para a rua. E a gente vai ter que aquela questão do equilíbrio, né? Que se coloca como o isolamento horizontal, vertical, enfim, esses termos que estão trazendo agora. Então, uma parcela da população vai ter que ir para o front mesmo, vai ter que ir para a guerra, vai ter que ir para a rua, né? E com todo o cuidado do mundo. Por exemplo, eu estou em isolamento no momento que eu estou conseguindo fazer toda a minha operação de home office, ótimo, só menos um lá para trazer risco para minha residência, para a sociedade, etc. Mas eu estou produzindo aqui. Tem pessoas que não conseguem produzir, que vão, de fato, ter que sair de casa. E isso é um problema para a saúde, mas é uma solução para a economia. E equilibrar as duas coisas, aí, claro, todo mundo vai trazer, por exemplo, eu li um texto que é o seguinte, quando alguém da sua família morrer, você vai... Então já vem aquelas pessoas que trazem aquela visão mais crítica acerca disso, porque ainda não estão conseguindo discernir esse equilíbrio. É que o Brasil ele é muito dual. Ou tu tá desse lado, ou tu tá desse outro lado. Quem está no meio... Tá? Dizem que fica em cima do muro, mas na verdade é o equilíbrio, não é ficar em cima do muro. Esse momento é um momento de equilíbrio, é muito difícil isso, de trazer isso, inclusive, de discutir. Eu tenho familiares em grupo de risco, meu pai vai fazer 80 anos dia 6 de agosto, minha mãe vai fazer 79, tem minha sogra, tem a avó dos meus filhos, tem uma série de pessoas que estão em grupo de risco.
Né? Eu tenho familiares, mas eu entendo que no momento em que, se precisar que o Fernando vá para a rua trabalhar, eu vou ter que ir. Não tem jeito. Né? Então, a gente tem um compromisso social, muita gente está querendo terceirizar a culpa só no governo, né? E isso não deve acontecer, não interessa quem é o governo, tá? Ou quem faz o governo hoje, poderia ser qualquer um estaria enfrentando essa barra agora. E que bom que a gente tem alguém que está tentando resolver. Às vezes, de uma forma boa, ruim, enfim, não vamos entrar nesse mérito agora, que a gente não vai chegar em lugar nenhum, tá? E o que a gente pode trazer ainda acerca disso? Os exemplos de outros países, alguns se aplicam ao Brasil, outros não. Porque nós somos culturas diferentes, sociedades diferentes, economias diferentes, cultura muito diferente. Por exemplo, enquanto a população brasileira não fica consciente dos cuidados que ela deve ter com essa doença, a gente não esse momento de crise nossa vai se agravar ainda mais. Eu vejo que nós temos um problema de saúde, um problema de economia, mas um problema de educação também. Porque o povo é mal educado. Eu tive que ir ao supermercado esses dias agora, eu saí de casa, fui fazer compra, e eu vi idoso no supermercado, eu vi criança no supermercado, e eu fui na rede Atacadão fazer a compra, e tá lá, de 5 em 5 minutos, recomendamos que crianças não venham para cá, nem idosos, que venha só um membro de família. Aí estava a família inteira lá, 7 pessoas segurando o carrinho, pegando nas coisas. O risco de contaminação é alto, aumenta 7 vezes. Lá só fui eu. Então, a gente tem que ter muita educação e conscientização. Né? E aquela questão do só vale para o outro, não vale para mim. O outro vai ficar doente, eu não vou. Até que isso acaba acontecendo. Né? Então, a gente tem essa questão da educação, acho muito importante dentro dessa discussão toda da contaminação, da propagação da doença, que é o nosso objetivo, vencer essa crise. Vencer a crise de saúde, não temos leitos, essa é a verdade. Aí a preocupação do ministro para aumentar o número de respiradores, porque a galera vai ficar com problema de bronco-respiratório, normal, é uma das afetações de saúde que vai ter, e a gente tem que combater ao máximo e evitar ao máximo com todos os cuidados. Se você pode ficar em casa, fique em casa, não saia de casa. Mas se você tiver que sair, saia com cuidado, volte com cuidado. É isso que é o equilíbrio que eu estou tentando trazer para vocês aqui. Nem todo mundo vai ter condição de ficar em casa. Uma pena, lamento. Né? Mas se você for para a rua, tome os cuidados necessários acerca disso. E a conscientização de empresa, aí vem aquela questão da discussão do home office, tem uma série de coisas que a gente poderia trazer em discussão aqui. Tem empresário que está querendo fazer controle de jornada para quem tem home office. Cara, é impossível de fazer isso, é desnecessário. O home office é para tarefa e não para cumprimento de horário. A gente tem que ter umas discussões boas acerca disso para acabar com esse bando de problema, porque a gente, ao invés de trazer solução, estão problematizando a solução, cara. É isso que Verdade. eu estou entendendo. Isso daí são algumas coisas que a gente tem que conversar. Né? Então, queria que você ainda trouxesse alguma opinião acerca disso. A gente está pertinho do final, né, da nossa live. Né, e quando saírem essas medidas em diário oficial, a gente vai voltar para a conversa já da oficialização de tudo isso. Que ontem foi um romance, né? Foi uma entrevista, foi a possibilidade. Lembrando que quem não viu essa entrevista, na terça-feira, o ministro vai fazer uma fala nos meios de comunicação oficiais. Acho que vai ser uma fala mais reduzida, não vai ser 2 horas, mas ele vai trazer uma fala sobre isso. Habib, continua daí, meu querido. Querido, só aproveitando, acho que a gente já está nos minutinhos finais aí. Eu queria deixar aí uma palavra, primeiro, de agradecimento a você, querido. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela confiança que você teve em mim, por dividir esse momento com você de coração. Eu agradeço muito. Né? Agora você é meu chefe, então eu tenho que, quando você pede, eu tenho que fazer, não tem jeito, né? Mas agradecer de coração isso aí para você. Agradecer de coração também a todos aqueles que saíram nesse horário que é tão difícil de domingo. A gente teve 62, 63 pessoas participando com a gente num domingo, né? tirando tempo aí, seu tempo para nos ouvir. Então significa que a gente tem algo de bom para compartilhar, entregar. Então, isso, para mim, é uma gratidão em saber que eu estou ajudando as pessoas. Né? A você, querido, é uma coisa